Shalom Adonai a todos que nos assistem e acompanham sempre o nosso canal aqui do YouTube. Hoje iremos analisar um texto bastante interessante e polêmico entre eruditos, acadêmicos e estudiosos das Sagradas Escrituras, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 6, versículos 2 e 4. Para você, quem eram os filhos de Deus descritos nesses versículos? Eram anjos caídos? Filhos da nobreza? Ou uma raça alienígena? No decorrer deste vídeo, iremos te apresentar as opiniões de grandes comentaristas e as diversas linhas de interpretações. Além do texto hebraico massorético, irei te apresentar duas versões da Bíblia e você já vai perceber a diferença de tradução entre ambas e a complexidade envolvendo esta passagem bíblica. Eu me chamo Anderson Correia e você está no canal Hebraico Fácil e Descomplicado. Vairu benecha Elohim et benoti hadan ki tovot hena vaikihu lachem nashim mikol asher bacharu. Hadefilim havi baaretz bayamin hachem vegan acharechen asher yavu lachem hema benecha Elohim el benoti hadan veialedu hagborim asher meulan anishe Hashem. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis capítulo 6, versículos 2 e 4, versão Almeida e corrigida. Os filhos de Ha-Elohim viram que as filhas dos homens estavam boas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Naqueles dias e também depois, os Nefilim estavam na terra, quando os filhos de Ha-Elohim entravam nas filhas dos homens e lhes engendravam filhos como eles mesmos. Gênesis capítulo 6, versículos 2 e 4, Bíblia textual. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste momento e ative o sininho para receber todas as notificações. Não sei se você percebeu que a Bíblia textual não traduziu a expressão hebraica Elohim, mas a transliterou, diferentemente da versão Almeida Revista e Corrigida, como os filhos de Deus. Por que será que a comissão tradutora da Bíblia textual não traduziu esta enigmática expressão hebraica? Gênesis capítulo 6, versículos 2 e 4 é um texto intrigante e muito discutido entre os acadêmicos por causa da sua estranha descrição narrativa. De acordo com alguns estudiosos e críticos da Bíblia, o relato de Gênesis 6, do 1 ao 4, seria uma mitologia derivada de outra mitologia comum no Antigo Oriente Próximo, mais conhecida por conta dos textos gregos. Por exemplo, a narrativa de Zeus, um deus que vem à Terra e copula, tem relação sexual com Alquimena e tem um filho que vai se chamar Hércules e que hoje, na literatura, o nome foi mudado para Heracles. A verdade é que há uma discussão muito grande entre os acadêmicos acerca da expressão filhos de Deus descritos nos versículos 2 e 4 e quem seriam os Nefilim, que aparece especificamente no versículo 4. Vamos ver algumas notas teológicas e comentários de algumas Bíblias que, na verdade, refletem a dificuldade de alguns estudiosos na interpretação correta da expressão filhos de Deus. Acompanhe na tela. A Bíblia NVT de estudo, na nota de rodapé, na página 33, diz o seguinte sobre quem seriam os filhos de Deus. De modo geral, filhos de Deus têm sido identificados como anjos caídos. Compare a mesma expressão hebraica em Jó, capítulo 1, versículo 6, Jó 2 e 1, Salmos 38 e 7, Salmos 29 e 1 e Salmos 89 e 7. Essa interpretação é proeminente na antiga literatura judaica e cristã.
Por exemplo, no primeiro livro de Enoque, capítulo 6, do versículo 1 ao capítulo 7, versículo 3, Justino Marte, Apologia 2.5, e é apoiada pelo Novo Testamento em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4, Judas, versículos 6 e 7. Alguns intérpretes não creem que Deus permitiria que anjos procriassem com seres humanos e duvidam que os textos do Novo Testamento sejam dessa maneira. Outra possibilidade é que filhos de Deus se refira aos descendentes justos de Sete, enquanto as filhas dos homens eram descendentes da linhagem ímpia de Caim. Outros acreditam que filhos de Deus é uma referência a reis humanos, tirânicos, possivelmente possuídos pelo demônio, que levavam a poligamia de Lameque a um novo patamar de perversidade ao tomar para si as filhas dos justos. Como vocês acabaram de ver em nossa projeção, a Comissão Teológica da Bíblia NVT de Estudo parece defender a interpretação de que os filhos de Deus seriam anjos caídos, porém, sem descartar outras linhas de interpretações existentes com relação à expressão filhos de Deus. Vamos ver agora as notas teológicas da Bíblia NTLH e da Bíblia Shed. Vamos ver se as opiniões são iguais ou diferentes. Acompanhe na tela. A Bíblia NTLH de Estudo, na nota de rodapé, na página 20, diz o seguinte: não se sabe ao certo quem teriam sido esses filhos de Deus. Alguns estudiosos pensam que se trata dos descendentes de Sete, que se casaram com descendentes de Caim. Outros pensam que se tratam de seres celestiais ou anjos. O que se sabe é que este é mais um exemplo de maldade dos seres humanos que faz com que o Senhor fique muito triste. A Bíblia Shed, na nota de rodapé, na página 8, diz o seguinte: embora alguns pensem que filhos de Deus seja uma referência a anjos decaídos, não há nenhuma evidência nas Escrituras de que eles pudessem, de fato, apropriar-se de corpo e de alma. Caso o fizessem, provavelmente não seriam mais filhos de Deus. É mais provável que esta seja uma referência à linhagem de Sete. Como vocês observaram, a nota teológica da Bíblia NTLH não é precisa no tocante a quem de fato seriam os filhos de Deus. Já a nota teológica da Bíblia Shed descarta a possibilidade de terem sido anjos caídos. Vamos ver agora as notas teológicas da Bíblia do Peregrino, como também da Nova Bíblia Pastoral da editora Paulus. Acompanhe na tela. A Bíblia do Peregrino, na nota de rodapé, na página 22, diz o seguinte: estes versos continuam sendo um enigma. Filhos de Deus são as divindades subordinadas, seres divinos, anjos, seres sobre-humanos. Jó capítulo 1, versículo 6, Salmos 29. Contrapõem-se às moças simplesmente humanas. Pelo que conhecemos de outras culturas, semelhante união seria a origem dos semideuses ou heróis da antiguidade, conforme Ezequiel 32 e 27. Em contexto de mitologia grega, suponhamos, a notícia não nos estranharia, mas aqui de onde procede essa tradição? Por que o autor a escolheu? O que pretende dizer com ela? O enigma suscitou interpretações variadas, desejosas de tornar aceitável a notícia. Nobres com plebeias, filhos de Sete com filhas de Caim, por ora é melhor confessar nossa ignorância. A Nova Bíblia Pastoral, na nota de rodapé, na página 27, diz o seguinte: Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 4, restos de lendas sobre gigantes são inseridos aqui como um sinal a mais do crescimento da maldade, ligando Gênesis capítulo 2, versículo 4, ao capítulo 3, versículo 25, como também o capítulo 4, do versículo 1 ao 26. A narrativa do dilúvio. Filhos de Deus refere-se a seres mitológicos ou a reis, conforme Salmos 45 e 7, Salmos 82, versículo 1 a 8, 2 Samuel 7 e 14 e Salmos 2, versículo 7. Como vocês puderam ver no slide, mesmo comentando o assunto, a nota teológica da Bíblia do Peregrino reconhece a complexidade e, por fim, a Comissão Teológica confessa a sua ignorância sobre o assunto. Já a Nova Bíblia Pastoral nos diz que Gênesis 6, do 1 ao 4, não passa de um relato lendário e mitológico. Vamos ver agora o que nos dizem as notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém e da Bíblia israelita. Acompanhe na tela.
A Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé, nas páginas 41 e 42, diz o seguinte: nem tudo está claro para nós, neste breve episódio de tradição já vista, mas o autor retoma, sem dúvida, elementos de uma tradição particular de caráter mitológico. A dificuldade inicialmente provém da identidade dos filhos de Deus, depois da relação que pode haver aí entre sua união com as filhas dos homens e os Nefilim, no versículo 4. Poder-se-ia pensar que estes, onde se fala precisamente daqueles que caíram, significação de Nefilim, e que foram no mito grego os titãs, são resultado da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Mas o texto diz apenas que os Nefilim habitavam sobre a terra nesse tempo. Eles poderiam ser os gigantes ou titãs semíticos, mas, em outro lugar, são chamados filhos de Anak ou Anakim. Sem se pronunciar sobre o valor desta crença e velando seu aspecto mitológico, ele lembra apenas essa recordação de uma raça insolente de super-homens, como um exemplo de perversidade crescente que irá motivar o dilúvio. O judaísmo posterior e quase todos os escritores eclesiásticos viram anjos culpados nesses filhos de Deus, mas a partir do século IV, em função de uma noção espiritual dos anjos, os padres comumente interpretaram os filhos de Deus como a linhagem de Sete e as filhas dos homens como a descendência de Caim. Não faz nenhum sentido ser esses filhos do Elohim humanos comuns. Se eram pessoas comuns e não mensageiros, anjos, precisaria apenas dizer: os filhos do Elohim possuíam as mulheres. Ao trazer a frase filha dos homens, o escritor estava diferenciando entre humanos e não humanos. Outra menção a ser analisada é essa: as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes na antiguidade, homens de renome. O escritor mostra claramente que o relacionamento entre os filhos do Elohim com as filhas dos humanos não gerou humanos comuns. Bíblia Israelita, nota de rodapé, página 18. A Bíblia de Estudo Palavras-Chave, na sua nota de rodapé, nas páginas 11 e 12, tece um comentário bem interessante sobre este assunto e apresenta as 3 teorias que foram propostas para identificar os filhos de Deus. Acompanhe na tela. A identidade dos filhos de Deus é incerta. 3 principais teorias foram propostas para identificar os filhos de Deus e as filhas dos homens. A primeira teoria é a de que os filhos de Deus são anjos caídos e as filhas dos homens são mortais. A segunda teoria, quanto à sua identidade, é a mais frequentemente defendida em meio aos acadêmicos conservadores. Os filhos de Deus são considerados como sendo da linhagem devota de Sete, ao passo que as filhas dos homens pertencem à linhagem de Caim. A terceira teoria é a que está ganhando popularidade entre os conservadores. Recentes evidências arqueológicas sugerem que a expressão filhos de Deus era usada algumas vezes para descrever reis, conforme Êxodo 21:6, 22:8, Salmos 82, versículos 6 e 7. Assim, os filhos de Deus são reis humanos e imorais, que usam seu poder para tomar tantas mulheres quanto desejarem, independentemente de suas etnias e costumes. Os Bnei Ha-Elohim são classicamente traduzidos como os filhos de Deus, porém temos alguns problemas aqui. Primeiro, o verbo ver em hebraico, em Gênesis 6:2, é vairu e está no plural. Já o vocábulo Elohim é um substantivo plural que, dependendo do contexto, pode assumir os seguintes significados: Deus, deuses, homens ou anjos. Na verdade, o vocábulo Elohim só pode ser traduzido por Deus quando o verbo que o anteceder estiver no singular. Mas como o verbo está no plural aqui em Gênesis 6:2, Elohim, de acordo com estudiosos, só pode ser traduzido por deuses, homens ou anjos. Talvez seja por isso que alguns estudiosos atribuem a Gênesis 6, do 1 ao 4, como sendo um relato puramente mitológico. O que irei te apresentar neste momento são várias opiniões de estudiosos presentes em algumas literaturas, na tentativa de explicar de fato quem são os filhos de Deus. Acompanhe na tela. O comentário de Rashi traz a expressão os filhos dos juízes, porque o termo Elohim, segundo ele, implica sempre em julgamento. A versão aramaica do Targum de Onkelos traz a expressão Vazor Benei Irav Irevaiá, com o sentido de os filhos dos nobres. A tradução grega de Símaco traduz como os filhos de reis ou lordes.
Em se tratando do vocábulo Nefilim, a Septuaginta traduz por gigantes. Já no Targum de Onkelos aparece a expressão Givaraya, com o sentido de herói, homem forte, utilizando como adjetivo terá o sentido de importante. A Bíblia hebraica da editora Sefer traduz como os filhos dos senhores. É justamente devido a essa complexidade de identificação desses vocábulos que a Bíblia Peshitta traduziu e transliterou Gênesis capítulo 6, versículo 2, como os filhos de Elohim, e a Bíblia textual traduziu apenas o vocábulo Bené e transliterou Ha-Elohim, como está no texto hebraico. O doutor e PhD Russell Norman Champlin, no seu comentário versículo por versículo do Antigo Testamento, na página 58, também comenta esta passagem bíblica e apresenta 9 teorias na tentativa de revelar e identificar quem de fato são os filhos de Deus. Acompanhe na tela. Há muitas interpretações sobre essa frase. Primeiro, a linhagem piedosa de Sete. Segundo, semideuses ou heróis como aqueles do folclore grego ou latino. Terceiro, anjos caídos, mas considerados seres materiais. Quarto, anjos bons, mas não seres imateriais. Quinto, homens incomuns, como uma raça especial dos gigantes. Sexto, homens proeminentes, como juízes, governantes, sacerdotes e etc. Sétimo, seres estranhos que não podem ser definidos. Oitavo, os críticos dizem que o relato é mitológico, pelo que não há como dar uma interpretação correta. Nono, homens comuns, mas controlados por forças sinistras, como anjos caídos. Os filhos de Yahvé é a expressão com que frequência aponta para seres angelicais. Entretanto, em Isaías capítulo 43, versículo 6, vemos que essa expressão não se limita na Bíblia a tais seres, apesar de não haver como provar o que o autor sacro tinha em mente. Opino que estão em foco anjos, apesar do fato de que Adam Clarke chama essa interpretação de um sonho. Como vocês acabaram de ver, Champlin revela a sua dificuldade em identificar quem são os filhos de Deus. A Bíblia textual traz na epígrafe de Gênesis 6 os íncubos. Íncubos são demônios de várias tradições culturais na forma masculina que busca mulheres para sexo. Eles drenam a energia das vítimas e, na maioria das vezes, deixa-as vivas, mas em condições muito frágeis. A versão feminina é chamada de súcubo. Victor P. Hamilton, na sua obra Manual do Pentateuco, revela a complexidade desta passagem bíblica e a sua dificuldade em identificar quem são os filhos de Deus. Acompanhe na tela. Poucas passagens das Escrituras são de tão árdua interpretação como Gênesis capítulo 6, versículos do 1 ao 4. O pior problema reside em identificar os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mais uma vez, observamos que a Bíblia introduz esses dois grupos sem qualquer alarde ou maiores explicações. Não se faz comentário algum sobre sua origem ou qualquer identificação específica. Em primeiro lugar, um grande número de exegetas antigos e modernos veem os filhos de Deus como uma referência aos descendentes de Sete e em filhas dos homens uma referência aos descendentes de Caim. O pecado seria uma infeliz mistura entre a linhagem santa de Sete e a linhagem ímpia de Caim. Manual do Pentateuco, Victor P. Hamilton, página 66. De acordo com Gênesis 6, versículos do 1 ao 4, estudiosos acreditam que o fruto do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens teriam resultado nos Nefilins, conforme o texto hebraico, e que a maioria das versões em português traduziram por gigantes. Porém, quando aplicamos um olhar clínico ao texto, percebemos que o tradutor ele usa como fonte primária o texto hebraico até o versículo 3. A partir do versículo 4, ele usa o texto da Septuaginta, pois a Septuaginta traduziu o vocábulo hebraico Nefilim por gigantes. Aí eu te pergunto, por que o tradutor não usou apenas o texto hebraico em toda esta passagem bíblica? Percebemos que por ora o tradutor usa uma fonte, por ora o tradutor usa outra fonte. Será que existe alguma tendenciosidade da parte do tradutor em defender as suas crenças e confissões teológicas? Ou será que a Septuaginta verteu o vocábulo Nefilim por gigantes por causa
causa das anomalias presentes nos corpos desses seres. O que você acha? Porém, outros tradutores mantiveram a seriedade, usando apenas como fonte o texto hebraico e transliteraram o vocábulo hebraico Nefilim nas seguintes versões da Bíblia: a Bíblia de Jerusalém, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, a Bíblia israelita, a Bíblia textual e a Bíblia, a tradução brasileira. Qualquer tradutor sério não traduziria o vocábulo Nefilim, mas transliteraria, como bem fez o doutor e hebraísta Edson de Faria Francisco no seu interlinear hebraico-português. Acompanhe na tela. A unidade lexical Nefilim é de significado incerto. As antigas versões bíblicas traduzem ou interpretam a expressão Nefilim de diversas maneiras. A Septuaginta traduz como Roide Gigantes, ora, os gigantes. A Vulgata verte como os gigantes. O Targum de Onkelos traduz como os fortes, e o Targum Hierosolimitano I traduz como os Nefilins dos céus. O Antigo Testamento interlinear francês adota a transcrição Nefilim. Neste caso, o Antigo Testamento interlinear segue a opção adotada pelo Antigo Testamento interlinear francês, optando por simples transcrição do item lexical, tanto em Gênesis 6 e 4, quanto em Números 13 e 33. Normalmente, os dicionários de hebraico bíblico definem como gigantes ou nefilins. Antigo Testamento interlinear hebraico-português, Edson de Faria Francisco. A palavra Nefilim deriva do verbo hebraico nafal, com significado de caídos. Para outros, ela tem um sentido muito prosaico. Todo soldado que cai na guerra é um nafal. Para outros estudiosos das Sagradas Escrituras, a tradução mais literal de Gênesis 6 e versículo 4 para o termo hebraico Nefilim seria os caídos. E aí, para você, quem seria os filhos de Deus? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like e um comentário na parte de baixo aqui do vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva neste momento e ative o sininho para receber todas as notificações. O meu muito obrigado pela atenção de todos vocês e até a próxima matéria, se assim o Eterno permitir.